Salve, salve família! Hoje temos um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo esclarecedor para a maioria das pessoas. Eu acho que alguns já esperam há muito tempo esse tema que vamos debater aqui hoje. Eu sou Rafa Andrade. Eu sou Felipe Nogueira. E esse é o Efeito Destoque Podcast. E aí galera, antes da gente começar de fato aqui o nosso episódio de hoje, eu queria pedir mais uma vez para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, pega o link e manda para os amigos, pro tio, vó, companheiro da igreja, companheiro do time de futebol, sei lá, para todo mundo que vocês conhecem aí, compartilha, se inscrevem, ativa o sininho de notificações, comentem também, dá dicas de que vocês querem ver aqui e o que vocês acham que pode melhorar, e é isso. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos ter um tema bastante polêmico. A maioria das pessoas se esquiva dele, né, porque não se sentem preparadas ou acham que não estão prontas para falar o que é possível. Mas hoje encontramos pessoas muito corajosas, né, que a gente vai bater palma, vai entender um pouquinho da visão delas sobre esse mundo, né? A gente dá a nossa opinião também, né, Felipe? É claro. E vocês vão aprender como a gente pode respeitar, mesmo não acreditando no que o outro lado partilha, né? Hoje nós temos aqui católicos e evangélicos, nossos irmãos de sangue, para poder fazer uma discussão legal e abrir a mente das pessoas, né, sobre um princípio muito importante para a vida humana e sociedade, que é o respeito, né? Nós temos um assunto que está virando uma espécie de futebol e está na hora de colocar um pouquinho a casa em dia, colocar as coisas no lugar. E é isso que a gente vai tentar fazer com vocês aqui hoje. Nossos primeiros convidados são pessoas que eu conheço há um tempo, né? E confio, são pessoas que eu vejo verdade, são pessoas que trabalham com a causa religiosa, a causa protestante, com muita intenção de fazer o bem. São cantores, músicos, pessoas que tentam levar a palavra de Deus até as pessoas que mais precisam. Venham para cá com a gente, Diego e Ellen Saldanha. Venham cá, sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Olá, Ellen. Olá, Diego. Gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, né? Há muito tempo a gente está querendo fazer esse episódio. Eu acho que as pessoas precisam entender que dá para se discutir sobre religião e é muito necessário, né? E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, ok? Espero que vocês apreciem nosso bate-papo, tá bom? E as pessoas de casa aí também, beleza? Quer começar com a honra da primeira pergunta, Felipe, pra gente? É claro. Então, para poder abrir, eu queria saber de vocês, qual o pensamento de vocês sobre, assim, qual a importância que é dada, assim, a pessoa que nasceu no seio de uma família religiosa, a pessoa que desde pequena ela está inserida no meio da religião, da espiritualidade e tal. Qual a importância você acha que está inserida desde pequeno que vai trazer para a vida das pessoas? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de ter sido convidada para apresentar e respondendo a pergunta. Eu tenho propriedade para falar porque eu realmente nasci, né, num lar cristão e eu digo que para mim vale muito porque eu não tive contato com outras realidades, eu falo de prática mesmo. Então, quando você nasce, né, já com princípios e tudo, fica mais fácil para você identificar mesmo como uma pessoa espiritual, como uma pessoa que crê em Deus, né, fica mais fácil para você identificar, ter essas bases, ter referências. Porém, eu acho importante falar também que nem todas as pessoas que nascem, né, numa família que é cristã, elas permanecem, né? Eu, num dado momento da minha vida, eu também tive que tomar a decisão de falar, não, é isso que eu quero seguir. Os meus pais nunca me impuseram que eu fosse cristão, que eu servisse a Deus, né? Sim. Então, foi uma decisão minha. A partir do momento que eu tive consciência do que era Cristo, do que era o Evangelho, do que era a Bíblia, né, a Palavra de Deus, aí eu tomei a decisão de seguir. Mas eu acho sim importante, eu não vou dizer que eu sou mais privilegiada do que os outros, não. Né? Mas a gente precisa reconhecer sim que para mim faz toda a diferença. Né? É como se a gente começasse a corrida partindo um pouquinho mais na frente. Como se fosse isso, com um preparo maior, digamos assim, com um embasamento melhor. Isso. Nós perguntamos para ela, gente, porque no meu caso específico, minhas duas famílias são o que a gente chama de católico não participante, católico não praticante. Né? Meio que uma desculpa que inventaram uma expressão meio estranha para as pessoas que não querem ir à missa, né, não querem participar dos dogmas da igreja. Né? Apenas a minha avó paterna era alguém que era praticante de verdade. E basicamente tudo que eu sou relacionado à religião, até a idade adulta,
tem a ver com a minha avó. Ela é meu norte, né? Minha corrente ali de sustentação para o que eu sou na religião. Com você também foi isso, assim, Diego? De fato, eu nasci numa família cristã também, né? Porém, tem algumas coisas que a gente observa no decorrer da vida. Muitas vezes a cobrança em cima dessas questões é muito maior. Porque, tipo assim, a primeira coisa quando você é criança lá na escola, que você apronta alguma coisa por ser criança, a primeira coisa que vai, mas você não é filho de crente? Você não é filho de crente? Ah, é filho de crente, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo e tal. Olha lá o filho do pastor, o filho daquilo, o filho. Então, muitas vezes rola uma cobrança em cima de uma criança que é só criança, né? No ponto de vista de crescimento ali, a gente tá vendo uma criança que é só criança, que tá aprontando como qualquer outra criança faz, né? E aí rola essa cobrança em cima aí, porque espera-se um padrão comportamental diferente, porque a pessoa nasceu numa família de crente ou de católico praticante, por assim dizer. Entendeu? E vocês acham que no caso de vocês já estarem desde sempre dentro da igreja, facilitou o processo de vocês se tornarem músicos dentro da igreja, de terem mais proximidade ali para formar uma banda? Vocês acham que esse processo facilitou? Sim, para mim facilitou muito, porque o meu pai, ele também tem essas raízes com a música, sempre foi envolvido em toda a parte eclesiástica mesmo da igreja, e eu sempre tive contato, né, com essa parte eclesiástica da igreja. Então, por ter esse contato, eu acredito que facilita muito até a maneira de falar, de expressar, né, de falar em público, de cantar em público. Então, eu acredito sim que é bem positivo, ajuda muito mesmo. Certo. Para quem não sabe, gente, né, eles já há algum tempo tem uma banda, estão começando o processo ali de ficarem mais conhecidos. Eu e Rafa, e nosso cinegrafista / olho de olho, fomos convidados aí ao terceiro culto rústico que aconteceu anteontem, né? Isso. Ficamos muito maravilhados com todo o processo, a ornamentação, a pregação, né? Todo esse processo. Recomendamos a todos que possam participar lá com eles. E podemos entender um pouquinho desse processo que eles falaram, né? Da banda, como ela funciona, a energia. Ela hoje tem um nome artístico, né? De Ellen Saldanha. Isso. Vocês vão ouvir muito falar nela nos próximos meses. Assim espero. Nos próximos momentos. E a gente vai dar uma olhada aqui agora no vídeo, um pequeno trechinho de como é que foi essa energia lá no Campo Rústico anteontem. Solta aí, diretor. Gente, não dá para perceber como é que essa baixinha aqui tem toda essa energia, né, para chegar e mobilizar uma população, uma comunidade como essa aí, né? Então, você vê que nos pequenos frascos estão as melhores essências, né? Para a mesa não ficar desproporcional aqui, né? Vocês estão percebendo que tem mais gente daquele lado que daqui. Agora nós vamos chamar a nossa convidada católica. Eu tenho muito orgulho de chamá-la hoje. É a primeira aluna que vai realmente ainda ser minha aluna, né? Ainda está sendo minha aluna nesse momento. É uma pessoa em que eu deposito muita confiança. É uma pessoa, vou falar a verdade, não estou exagerando, é uma das melhores pessoas que eu conheço. Moral. E eu sei que ela não vai me decepcionar. Sei disso. Para todo mundo que conhece, sabe que ela vai dar um show aqui hoje pra gente, tá? Venha pra cá, Maria Antônia. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. É um orgulho te ter aqui hoje, você sabe disso. Tudo bom? Beleza. Pra vocês terem noção, gente, a primeira virtude que eu vou apresentar dela aqui hoje é a coragem, né? Essa mulher é muito corajosa, vocês vão saber o porquê ao longo aí da nossa entrevista, tá bom? Antes da gente prosseguir com a entrevista de fato, hoje vai ser Maria Antônia, né, que vai ter a honra de passar a indicação de livro para vocês e pode citar aí. O livro que eu vou indicar hoje é Breves Respostas para Grandes Questões, de Stephen Hawking, que assim, foi um amparo muito grande na hora de eu ter a minha opinião própria, eu formar a minha visão de mundo. Então, para quem se interessar por assuntos do universo, assuntos de dentro da gente mesmo, que podem ser importantes em questões como essa que a gente está participando aqui agora, é uma indicação excelente. Isso, muito bem.
Estão vendo que ela pode no negócio, né, gente? Vocês vão gostar muito aí ao longo da nossa entrevista. Gente, nós somos bem tranquilos até agora, né? Sim. Todos os nossos convidados, a primeira pergunta, a gente sempre tenta fazer uma coisa mais água com açúcar, falando sobre família. A partir de agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho Agora a nossa é conversa. pedrada. Exatamente. Né? Assim, a gente sabe que, principalmente nesse momento de pandemia, muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? No momento em que não se consideravam preparadas para algo desconhecido, né? Ou mesmo na nossa vida cotidiana, às vezes coisas ruins acontecem, ou a gente se fragiliza, se enfraquece por algum motivo. E eu queria que os dois lados aí pudessem apresentar para a gente uma visão de como é que vocês acham que a fé em Deus pode ser um aliado ali suficiente para a gente lidar com nossas dúvidas, nossos questionamentos que sempre aparecem, né? Todo mundo se questiona algum dia sobre alguma coisa. Como é que a gente lida até com as questões de depressão, né? E muita gente passa por isso e precisa de um auxílio, às vezes, espiritual, né? Como é que vocês veem esse processo? Como é que vocês usam a ferramenta da fé em Deus como aliada para usurpar coisas ruins e trazer coisas boas? Sim. Eu, inclusive, passei por um processo assim o ano passado, né? Em plena pandemia, todo mundo em quarentena, todo mundo dentro de casa, né? Eu não podia sair, tinha que estar em casa e fui pega de surpresa. Não recebi um diagnóstico médico, eu falo pelos sintomas que eu tive mesmo. Você já se conhecia? Já me conheci. O autoconhecimento é muito importante, né? E com depressão e crises de ansiedade. E foi muito difícil, um processo muito difícil. A família é fundamental nesse processo. E por ter uma família cristã também, e por eu já ser uma pessoa que crê em Deus, eu acredito que as duas coisas me fortaleceram muito e me ajudaram a sair dessa. Eu vejo a fé como aliada fundamental, porque quando eu vou para Hebreus capítulo 11, versículo, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e aquilo que se não vê. Eu esperava que eu iria ser curada mesmo não vendo. Lá no fundo eu tinha uma esperança de que eu ia sair daquela situação difícil, né? E as pessoas, é importante falar sobre isso, Rafa, porque às vezes as pessoas acham que por a gente ser cristão, por a gente servir a Deus, a gente não passa por momentos assim, né? E é importante dizer que a depressão ela é uma doença qualquer, é uma doença como a outra que precisa ir ao médico, precisa se cuidar, precisa ser curada, né? E eu não poderia porque eu estava em quarentena, então assim, foi um momento de muita incerteza, então eu tive que buscar mesmo a fé em Deus e tinha vezes que eu não conseguia orar, fazer as minhas orações, eu não conseguia ler a Bíblia e eu ajoelhava e falava, Senhor, eu sei que dessa eu vou sair. Então, a fé, ela é fundamental. É até difícil explicar, porque quem vivencia a fé é que consegue realmente falar assim, poxa vida, é a fé realmente que me mantém, é a fé realmente que me sustenta. Deus para mim é tudo. Eu não consigo imaginar minha vida sem Ele. Então, Ele com certeza foi fundamental para que eu estivesse hoje sorrindo, para que eu hoje estivesse bem. Eu não vou dizer que eu estou 100% bem, né? Porque uma pessoa que já teve... Diária, né? É uma luta diária. Constantemente eu tenho que estar me policiando para não ter crises de ansiedade, para não viver aquilo que eu já superei, né? Porque eu também sou humana. E é importante a gente falar sobre isso, né? Que por mais que a gente seja espiritual, por mais que a gente creia em Deus, a gente passa por momentos difíceis, sim, porque a gente é imperfeito. Como imperfeito que somos, né? Mas graças a Deus hoje eu estou bem, aqui conversando com vocês com isso, com uma tranquilidade, sem chorar. Né? Esse é o principal. Então, a fé, ela realmente uma cura pra gente, assim, é o que te dá forças mesmo para sair dessa. E você, Maria Antônia, que é a ala mais jovem aqui até agora da nossa mesa, mas sei que tem muita experiência, né? Sabe o que fala. Como é que você vê essa questão da fé em Deus como alicerce, como ferramenta? Olha, primeiro eu também tive a experiência dessa no início da pandemia. Foi algo difícil para todo mundo, sem exceção. Foi um início de um processo que eu não via como processo ainda. Foi quase um descobrimento, porque antes talvez a gente se afaste um pouco da religião, talvez não seja algo tão presente, mas quando tá ali você sozinho, você se encara e pensa, alguém tá do meu lado, entendeu? Você tem que sentir aquilo. Então sempre fomos em casa, eu e a minha mãe, entendeu? E como ela mesma diz, é ela, eu e Deus, entendeu? Sozinhas e Deus. Então, esse suporte que ela falou, né? A família é algo muito importante nessa questão. Então, às vezes, no início, quando eu não conseguia encontrar um amparo, foi quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali comigo, porque a gente, muitas vezes, principalmente na adolescência, eu tenho certeza que tem pessoas que assistem e se identificam, que a gente se sente à beira do colapso, entendeu? A gente Verdade? Sente, é escola, é pressão social, é o descobrimento do mundo, entendeu? Então eu acho que foi muito fundamental eu ter Deus ao meu lado, sentir a presença para poder traçar meu caminho em meio a toda a confusão, em meio a um muito turbulento que a gente está vivendo hoje em dia. Sim. Então foi a família,
foi Deus, e por isso que eu tô aqui hoje conversando sobre isso também, porque foi muito presente para mim. Eu acho que é importantíssimo que seja, assim, algo de todos nós, sabe? Isso quer falar, gente? Talvez isso tudo seja assim, tido como polêmico, porque geralmente as pessoas têm a fé como algo inquestionável, né? Eu não posso questionar minha fé, eu não posso questionar aquilo que eu creio, eu não posso... Porque se eu questionar, eu sou um pecador, eu tô indo contra aquilo que eu nasci e cresci, fui criado. Então, quando a gente vê as pessoas passando por esse problema, a gente pensa assim, chegou um momento em que ele questionou a fé dele e aí ele está passando por isso como resultado dessas coisas. E muitas vezes não é. A fé, ela pode ser questionada assim, de uma forma saudável. Isso. E, Felipe, pode falar? Só para ressaltar também, uma coisa que um aluno colega meu, né, da faculdade agora falou um tempo atrás, que tem tudo a ver com essa questão agora, até Diego falou sobre a fé ser tudo bem ser questionado da maneira saudável, que ele falou que muitas das vezes, quando a gente está nos nossos piores momentos, quando a gente está mais embaixo, é lá que a gente tem a oportunidade de voltar mais forte. Assim, por exemplo, às vezes você está num momento, igual na adolescência, a gente começa a se rebelar, a duvidar de tudo. É justamente aí que a gente vai entrar e vai moldar realmente aquilo que a gente é. Lá que a gente vai se descobrir de fato, decidir, é isso aqui que eu quero pra mim ou não. Igual a Ellen falou que ela tem um momento crucial na vida dela, foi quando decidiu que ela queria essa vida para ela. E, então, é normal, as pessoas têm certo tabu de falar sobre isso, mas querendo não é uma coisa necessária. A vida é cheia de altos e baixos, então não dá para falar só do auge. Tem que falar muito também de quando a gente está embaixo. Isso. E eu tive que contar muito realmente com a minha fé e com a minha família, porque eu não podia estar com a minha família espiritual, que é a igreja, né, que me dá muito apoio, que me faz sentir energizada, né? Demais. Então eu tive que contar mesmo com a minha fé em Deus e com a minha família, me dando esse apoio. Então foi fundamental. Vocês perceberam que o Felipe tem um sorrisinho ali quando a Maria Antônia falou do colapso, né? Colapso diário. É que provavelmente você passa por isso também, né, Felipe? Mas assim, eu fico me imaginando esse pessoal que está com a vida muito atrelada às redes sociais hoje, né? E a gente tem que saber diferenciar que a vida da rede social é uma vida diferente da vida real, né? Nem todo mundo está feliz o tempo inteiro, está viajando o tempo inteiro, está comendo uma comida gostosa no restaurante, aqui no Eats Burger, né? Todo dia, como as pessoas postam. E eu imagino como muita gente deve ter sofrido na época da pandemia em estar em casa e não poder postar, mostrar para as outras essas questões de que se sente bem, de que é feliz, né? Porque hoje muita gente está nesse processo de ter que mostrar que é feliz para os outros e não só se sentir feliz. Então foi um momento de fraqueza também, em que a fé foi determinante para essas pessoas. Porque muitas pessoas que vivem das redes sociais se sentiram isoladas, sozinhas. Não era nem só que não ia à igreja, que não podia sair de casa para compartilhar a vida com as outras pessoas, né? E essa vida de excesso virtual, ela nunca vai conseguir suprir a vida que você tem ali sozinho, entendeu? É você chegar em casa e se deparar unicamente com você, entendeu? Então, se você continuar dessa forma, vai sentir um vazio inacabável. Nossa, vocês viram que nós formamos quase um grupo de autoajuda aqui agora, né? Tá todo mundo falando seus testemunhos, como passou por esse processo. Sim. Mas agora, depois de uma reflexão mais profunda, eu acho que tá legal a gente fazer uma musiquinha aí, né? Música que tem a ver com esse processo de cura, esse processo de, depois da fraqueza, perceber a força em Deus. O que você pode apresentar pra gente aí? Eu vou apresentar a música Recebi um Novo Coração, que a partir do momento que a gente recebe um novo coração, que a gente aceita Jesus, a fé passa a estar dentro de nós de uma maneira mais veemente, né? E aí é através dessa fé que a gente faz parte de uma igreja, eu vou dizer da minha realidade de Diego, né? Fazemos parte de uma igreja, né? Que não é as quatro paredes, as pessoas que estão ali, que torna também uma família, tanto que nós nos tratamos por irmãos, por sermos uma família. Recebi um novo coração de paz, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos
mas é ao vivo, é assim mesmo. Tá ótimo. Até vocês que não vão conseguir sentir pelas câmeras, mas até o ar aqui mudou um pouquinho, né? Tem uma sensação diferente com a música, né? Não, vai sentir lá também, vai sentir lá também. Ficou bem legal. Gente, nós passamos agora desse processo de fraqueza e vamos polemizar um pouquinho. Né? A gente sabe que vocês não vão fugir da raia aí, estão aqui justamente demonstrando essa coragem de, assim, representar visões de várias pessoas que são heterogêneas, né? São diferentes. E a gente quer tentar entender e fazer as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouquinho esse processo daquela contradição, daquela polêmica que sempre é colocada com relação a esse binômio Deus e ciência. Né? A gente vai começar com vocês, depois Maria Antônia vai dar a visão dela, para vocês tentarem falar um pouquinho como é que vocês acham que se processa essa lógica de, por exemplo, para a maioria das religiões cristãs, o mundo, o universo ter surgido através do conceito pleno de Deus, né? E a ciência ir mais para o lado do Big Bang, uma explosão. A questão, por exemplo, da teoria da evolução das espécies de Darwin, né? Que fala que o homem pode ter vindo de primatas, enquanto a questão cristã fala mais naquela questão ainda de Adão e Eva. Como é que vocês podem destrinchar um pouquinho a visão de vocês para o nosso público aí, por favor? Eu vejo muita discussão sobre isso, eu acho bem interessante, porque as pessoas tendem a não achar um ponto em comum, e de fato não tem. A gente não tem um ponto em comum entre o que a ciência diz e o que a Bíblia fala. Mas quando a gente pensa na questão da criação do mundo, por exemplo, o mundo foi criado por Deus, na minha concepção, e eu tenho que crer nisso, porque é uma experiência que eu não posso reproduzir. Eu não observei e eu não posso afirmar. E quando a gente pensa na teoria do Big Bang, a mesma coisa, é uma situação que a gente não pode reproduzir, que a gente não observou, e também é uma questão teórica. Aí vem a ideia. Na minha concepção religiosa, creio eu que Deus fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Deus e existem em Deus. Tudo existe em Deus. Todas as coisas existem em Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo foi criado em Deus. Sem Deus nada existiria. Então, quando eu penso dessa forma, dentro desse contexto religioso, eu vejo pessoas que creem que o universo foi criado da forma que foi, que os cientistas dizem, né? Através do Big Bang, que está em constante expansão o universo, e que o universo é infinito, e aí há um problema, porque se ele está em constante expansão, ele não é infinito. Se ele ainda está crescendo, ele não é infinito. E se ele começou em um determinado ponto, ele também não é infinito. Porque se você voltar ao contrário, você vai chegar naquele ponto que ele é um final. Então, para todos os efeitos, a gente vê aí certas discordâncias, porque são dois pontos absurdamente teóricos. Tanto a questão religiosa da criação do universo, quanto a questão científica. São dois pontos absurdamente teóricos. É por isso que eu não vejo assim, como ter um ponto em comum. O único ponto em comum é que o universo existe e está aí. Está aí para todo mundo ver. Agora, como foi que ele foi feito? Aí agora vem a questão de crer. Ou eu creio no que a minha concepção religiosa diz sobre a criação do universo, ou eu creio no que aquilo que os estudos científicos dizem até então com base teórica. Ressaltando que quando a gente leva para o lado religioso, a gente acredita mediante a fé. Isso. Agora é o seguinte, vocês perceberam, nós vamos elevar um pouquinho a discussão aqui agora. Vocês perceberam que o livro que essa senhorita indicou aqui para o nosso público é de Stephen Hawking. Então vocês veem que ela manja muito do assunto. Sim, né? sim. Ela, com 15 anos, é quase uma expert. Quer falar? Pode falar. Não, é que eu lembrei que agora... Deixa eu pôr o microfone aqui. Eu lembrei que agora foi uma discussão que a gente teve em sua aula lá na escola. Acho que a Maria vai falar da mesma coisa. Eu lembro perfeitamente até hoje, uma coisa que eu acredito assim, tipo, que na verdade, ao meu ver, tem sim um ponto em comum, porque tipo, o Big Bang, no caso, foi a grande explosão e tal, só que, ao meu ver, teria que ter alguma coisa por trás dessa grande explosão. E aí que eu junto as arestas, né? As arestas, eu consigo pegar duas teorias e criá-las em uma, porque, por exemplo, a Bíblia, muita coisa de interpretação. E, como, igual ele mesmo disse, a gente não estava lá para ver como que aconteceu a teoria como que aconteceu, no caso, a grande explosão do Big Bang. E eu penso, tipo assim, eu acredito em Deus, acredito na teoria, só que eu também junto as duas. Por exemplo, o Big Bang pode ter acontecido,
aliado com a teoria criacionista cristã, tipo, Deus causou o Big Bang. Rafa falou disso uma vez, acho que no 7º ano, já tem um tempo falando disso até hoje. Quase o tempo do Big Bang, né? E é isso aí. Eu concordo plenamente com o Felipe e entendo totalmente o ponto de vista de vocês. E aí entra a questão que, assim, é o que eu tive por estudo, convicção, que eu acabei criando lendo livros sobre o assunto e tudo mais. Bom, eu acredito que exista também um equilíbrio, certo? E da mesma forma que a gente já discutiu na aula de Rafa, existe uma força que dá início, é um impulso, é uma alavanca, entendeu? Eu acredito que seja a evolução, Darwin, eu acredito na teoria do Big Bang. E, por exemplo, no Big Bang fala que antes da criação do mundo era tudo condensado em um único ponto, era matéria densa, infinita, e aí que entra a questão da expansão, entendeu? Chega um momento que a gravidade antes da criação, ela troca, ela se inverte, e aí começa o momento de expansão do universo. E quando fala que é infinito, é porque exatamente a questão da expansão, entendeu? É o que eu acredito. Porque quando você pega coloca ele para crescer, ele não vai ter fim. E aí que vem o sentido da infinidade do universo. E aí entra a questão complexa. Aí, como eu encaixei Deus nessa situação, foi assim, foi com minhas próprias experiências, que eu sempre fui muito ligada com a natureza, e vendo, observando, sentindo a presença de algo. Existe um equilíbrio, entendeu? A gente consegue pensar, nós conseguimos refletir sobre as coisas. Isso não é algo que somos só nós que conseguimos fazer isso. Então precisa ter algo, precisa ter uma ligação, entendeu? Os próprios físicos, muitos físicos, eles falam que existem questões científicas que só algo divino pode explicar, entendeu? Isso é confirmado. Essa força que você falou no início, então, é o que a gente chama de Deus. Exatamente. Então, dá para equilibrar, dá sim para equilibrar a ciência com a fé, porque são coisas que elas têm que andar lado a lado, porque existem questões que talvez nunca sejam respondidas, a maioria das questões nunca sejam respondidas. E aí que entra a questão da fé, aí que entra a questão de ter um guia, entendeu? Porque nossa passagem pela Terra é muito curta, entendeu? Muito curta. Então, nesse meio tempo, a gente tem que buscar esse equilíbrio, a gente tem que buscar essa visão, entendeu? E é o próprio crescimento interior. Eu avisei que... Aí nós já agora vamos bater no ponto da matéria condensada. O único ponto de matéria condensada, e aí a gente eu creio que Deus é espírito, e Deus não precisa de um corpo material físico. Né? Então Deus não precisa de um corpo material físico. Ele cria todas as coisas a partir do absolutamente nada, do absurdo nada. Deus simplesmente, na minha concepção, ele cria. Porque para você criar algo, você não vai pegar algo que já existe, você não vai pegar material que já existe. Você cria um material, né? A pessoa pegou plástico e fez isso aqui. Um plástico, metal e outros componentes, né? Então, ele só transformou o material. Quando a gente pensa num ponto de matéria condensada e Deus vem e expande aquilo tudo, ele pegou algo que já existia. A única discussão que eu vejo aqui é na forma. Sim. E não no processo. A gente crê que Deus fez todas as coisas. Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo crê que Deus fez todas as coisas. A única discussão que está rolando é em torno do processo. Isso. Como foi que ele fez? E todos os dois processos, tanto ele expandindo a matéria ou ele criando todas as coisas do jeito que nós conhecemos, do absolutamente nada, a gente não tem condição de repetir. Efeito de toque também é cultura, né? Só os fortes vão entender. Mas isso que a gente acredita, né, gente? Que para você ter confiança, ter convicção na fé que você professa, você tem que entender um pouco do processo. Sim. A adoração é importante, né? A fé absoluta é importante, mas você ter fé, se o mínimo de conhecimento, vai deixar essas arestas e essas lacunas, não é isso? É quase a mesma lógica daquela criança pequena que fala, quem é Deus? A criança uma hora vai se perguntar com 3, 4 anos, quem é Deus? O pai vai falar, Deus é Deus, está lá em cima e pronto. Isso não vai satisfazer uma mente curiosa, não é isso? Ela não vai
conseguir processar. E é isso que a gente está tentando fazer aqui agora. Gente, como vocês estão vendo, né, o bate-papo está indo do 0 ao 100, falando de família, já estamos falando de ciência, né? Estamos falando, e vocês estão percebendo, gente, que tudo são escolhas, não é isso? É como as pessoas querem se posicionar, como elas pretendem viver, né? O que elas querem professar, e ao longo a gente vai perceber como é que o respeito é o mais importante. Eu sei, por exemplo, que uma boa parte de vocês vai me questionar através de mensagens por que hoje eu estou com barba, por exemplo, não é isso? E a maioria das pessoas não sabe que eu estou com barba hoje para já a estética do nosso próximo vídeo, daqui a 2 semanas. Espero que todo mundo esteja ligadinho aí. A barba, né, Felipe? É proposital tem um motivo. para uma produção especial que nós temos daqui a 2 semanas, ok? Então, tudo é uma questão de escolhas. As pessoas hoje acham ruim porque uma pessoa usa barba ou não usa, porque está usando uma camisa de religião, vou falar daqui a pouco sobre ela, né? E tudo é baseado no respeito. Atrelado aqui o que a gente estava falando antes e engatando para a próxima pergunta, a gente que sabe quando a gente está no culto, está na missa, a gente sente a presença de Deus, aquela energia, aquela força que a gente não consegue explicar. E também é uma coisa que muita gente questiona, tipo assim, como vocês acreditam numa coisa que vocês não veem? Eu queria que vocês contassem assim, como que é essa experiência, passassem assim, exemplos na prática, como que a gente sente essa sensação real e íntima com Deus. Eu costumo dizer que a pessoa demonstra que de fato é cristão quando ela manifesta aquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Mansidão, amabilidade, paz, longanimidade e domínio próprio. Alguns chamam de dons do Espírito Santo. Isso. Muitas vezes a gente entende essas coisas assim, a gente só descobre que tem quando precisa. Domínio próprio você só descobre que tem quando você está no trânsito, alguém vai te fecha e você está totalmente certo e você quer lá explicar para ele que você está certo com toda a veemência, e meu Espírito Santo de Deus fala assim, não, você não vai. E aí você acalma, respira e você descobre que tem o domínio próprio, né? Essa questão da espiritualidade no contexto, tanto de culto, tanto na individualidade, eu costumo explicar para os jovens lá na igreja que arrepio no culto pode ser tanto Deus como pode ser dor de barriga. Isso depende de como a pessoa tá, né? Depende de como a pessoa tá com Deus. Se você tem vivido uma vida com Deus, se você tem buscado a Deus, com certeza no momento em que Ele estiver presente no culto, você vai sentir, você vai ter essa sensação. Começar sabe? a entender, né? E começar a entender. E não vai ser arrepio de dor de barriga. Eu vejo essa questão porque as pessoas olham Deus, quando falam Deus, já imaginam um ser lá em cima e você aqui embaixo. Eu não vejo Deus dessa maneira. Eu vejo Deus como um ser superior, sim, soberano, sim, mas aqui, ó, conversando comigo. Eu chamo Deus para conversar. Minhas orações é Senhor, vamos conversar aqui. Meu dia foi assim, isso aqui não foi legal e eu preciso consertar, eu preciso da ajuda do Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Então, é isso que a gente precisa. E é esse momento que você consegue sentir Deus. É nos mínimos detalhes, é no dia a dia, é no seu trabalho, que você faz uma oração, olha, Deus me ajuda aqui, eu preciso fazer esse relatório, como que eu vou fazer? Né? Eu preciso cantar, eu preciso que as pessoas sintam a tua presença, que não seja eu igual no culto rústico, né? Que vocês acabaram de passar o vídeo. Antes de entrar, a gente fez uma oração com a minha banda e eu falei assim, olha, vamos orar e vamos pedir a Deus para que as pessoas que adentrarem, que elas possam sentir a presença de Deus, que não seja simplesmente uma música bonita. Estão integradas, né? Isso. Você pode ter uma pessoa que chega lá no culto, sim, mas está fechada espiritualmente. Exatamente. Você está dando o seu melhor, o seu máximo, Exatamente. e ela não vai sentir nada com aquilo, não pode acontecer. Tipo, igual, eu não sei explicar o certo, mas quem assistiu vai entender. É aquela força, assim, é uma presença, uma sensação. Que só quem vive Só consegue quem vive explicar, consegue sabe? explicar, É difícil explicar pra vocês, porque a pessoa tem que viver pra... Tipo, a força está aqui, está com todos nós e não é todo mundo que tem acesso a ela, é só realmente quem vive, quem busca, quem tem... E aí que eu preciso falar com você, que quem busca, quem acredita mesmo. Porque tem muitas pessoas que elas vão à igreja, a um culto, a uma celebração religiosa, pessoas que não são evangélicas, não são católicas, mas você fala, nossa, eu senti assim, uma paz, nossa, eu senti algo que eu não sei explicar. Então é Deus que já estava tocando o coração daquela pessoa, sabe? E isso é algo pessoal, não tem como eu falar pra você, explicar pra você, porque você tem que viver, você tem que sentir isso aí. E essa sensação é única, sim. Porque geralmente cada um manifesta de uma forma diferente. De uma forma diferente. Exatamente. Inclusive eu já fui em uma igreja diferente da minha e tive a experiência, inclusive foi com uma amiga minha, e assim, abre a nossa mente para uma visão totalmente diferente, é um sentimento diferente, entendeu? E também me ajudou a buscar dentro de mim o que eu precisava para poder ter meu equilíbrio, ter a minha força de vontade,
que aí que vem, sabe, é um apoio, sabe? Mas não só um apoio, antes eu preciso de um apoio, mas é uma coisa que vai crescendo dentro de você, sabe? É isso. Para explicar o que Maria Antônia quis dizer, esse ir crescendo dentro de você, eu acho que a música cairia bem legal aí, né? Para demonstrar que Deus está aqui nesse lugar com a gente agora, né? Na nossa vida. Vocês podem brindar o pessoal com a música para mostrar realmente essa presença de Deus? Vamos lá. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Isso. Deus é prazer também, né? Deus é alegria, é diversão. A maioria das pessoas acham que Deus é só ficar ajoelhado e sofrendo e pedindo. E né? que ele está preso a um templo, e não é. Deus, ele não se manifesta só lá dentro do templo, que as pessoas chamam de igreja, né? Isso já é debate para outro podcast. Mas Deus, ele não está preso a quatro paredes, né? Deus, ele se manifesta a igreja, e igreja somos nós. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Deus, a igreja está presente. Então ele manifesta em nós, que somos a igreja dele. Essa música leve, divertida e Deus presente. Pronto. E que geralmente é tocado muito lento, com teclado. Deus está tão, meu Deus do céu. Pode cativar mais um pouco. Tá vendo? Exatamente. Gente, nós falamos sobre família, sobre algo polêmico, né? A gente está se divertindo aqui, tá um bate-papo bem irreverente, até mais do que eu achei que seria. Fora da gravação teve mais discussões, né? Exatamente. E assim, sempre a gente procura algo que motiva as pessoas a não desistirem, a serem resilientes. Mas mesmo assim, com uma passagem que seja engraçada, algo que na época te faz ficar em choque, sentir como algo ruim, mas depois você leva para o lado positivo, né? Te faz rir com alegria. A gente percebe que várias coisas que a gente planeja, que a gente se dedica, vai com todas as forças em prol de um bem maior, às vezes Deus não dá aquela ajudinha que você falou, né? Imprevistos começam a acontecer, aí que eu testo, tudo começa a dar errado, né? Quem está aí do outro lado da tela não sabe se a gente passou hoje para que esse episódio acontecesse. Pra quem acha que gravar podcast é fácil. Exatamente. Não sabe de todos os imprevistos que nós tivemos que passar por cima e ser resilientes para estarmos com essa boa vontade, com esse sorriso no rosto aqui para vocês, né? Vocês podem citar alguns exemplos de algo que aconteceu com vocês e que vocês hoje vêm com boa vontade e acham que foi uma provação, mas na época deixaram vocês assim, se perguntando se aquilo era realmente o que tinha que acontecer? Dá sim. Você tá rindo, né? Vamos usar o contexto, né? Segundo o culto rústico de inverno, nós fizemos uma decoração toda bacana e tal, e queríamos colocar na decoração uns lustres feitos com vela. E nós fizemos os lustres com velas, uns copinhos e tal, uns copinhos de vidro. Aí ficou muito bacana. No teste deu tudo certo, porque a gente não levou em consideração que o copo ia ficar lá 4 horas com a vela dentro. A gente fez um teste com 2 horas e o copo resistiu, então tá beleza. Quando foi lá que a gente acendeu o lustre, tipo assim, 1 hora antes do culto acontecer, quando o culto estava acabando, estava no meio da palavra, os copos começaram a estourar e começou a derramar borra de vela, né, na igreja. E o pastor, irmãos, presta atenção aqui, como é que você presta atenção na palavra se o copo está estourando com vela em cima da sua cabeça? E aí eu fui afastando os irmãos com a escada e isso o culto acontecendo. Afastando. Segue o jogo, né? Segue o jogo. E eu com a escada subindo e apagando os lustres, foi uma loucura. E aí eu tinha ficado muito triste, né, nos primeiros dias. Mas que é porque depois o Senhor me fez entender algumas coisas que, quando no processo de preparação, toda vez que alguém me perguntava como é que tá o culto rústico, eu falava assim, não, tá perfeito. Tá perfeito. Tá isso, não, tá perfeito. Aquilo ali tá perfeito. E aí, quando na execução teve que ter um ponto imperfeito e perceptível para Deus me mostrar que não é perfeito. Perfeito é só Que ele. eu não sou perfeito.
porque o que eu faço não tem condição de ser perfeito. Então os imprevistos eu acredito que servem muito para nos preparar, para nos tornar mais fortes. Com certeza. Né? A gente saber que a gente não é dono de nós mesmos, não é isso? Que a gente pode preparar o que seja, que alguma coisa vai servir ali para nos fazer descer do nosso pedestal e não se tornar orgulhoso demais, né? Prepotente demais. E que seja um aprendizado para o resto da vida. Claro. Né? Como o de hoje, né, gente? Vou repetir, vocês não sabem o que a gente teve para conseguir fazer esse episódio para vocês. E agradeço imensamente a todos aqui por estarem aqui, sendo corajosos, levantando esses assuntos polêmicos para o nosso público. Ok? Ok. Gente, nós vamos agora lidar com talvez o tema que mais afasta do que ajuda os cristãos. Né? A gente sabe que mesmo participando de um braço comum, né? São galhos do mesmo tronco, existem algumas questões de diferenças básicas entre católicos e protestantes com relação aos dogmas da igreja, aos procedimentos, né, sacramentais, existe toda uma diferença. E a gente percebe que existem diversas barreiras hoje entre a unidade que a gente está discutindo aqui entre os cristãos. E na nossa concepção, isso é muito negativo para o cristianismo no mundo, não é isso? Porque se a gente olha, por exemplo, as estatísticas mundiais, enquanto o islamismo é a religião que mais cresce no mundo todo ano, o cristianismo é a religião que, juntando católicos e evangélicos, é a religião que mais perde adeptos por ano no mundo, não é isso? E eu vejo essas barreiras como um dos fatores principais, não é isso? Para as pessoas que talvez vejam de fora. Eu queria que vocês dissessem para o pessoal agora quais são essas principais barreiras que vocês veem na unidade, da possibilidade dessa unidade, de analisar-se o bem comum, né, o ideal comum para os cristãos hoje em dia, e emendando a pergunta, as possíveis soluções para esse problema, que pode elencar como problema. Enquanto as outras religiões são muito uníssonas, né, são muito próximas, o cristianismo tem um quê de concorrência, de rivalidade, né? Pode ter, por exemplo, pessoas que têm vergonha de participar ou medo de participar de um debate desse aqui, porque tem medo de lidar com quem está em outra religião. Né? Pode ter medo do que a pessoa vai falar, do que vai contradizer, achando que religião é como se fosse futebol hoje. Né? Então como é que vocês veem esse panorama? Na realidade, isso está muito ligado à maturidade pessoal dos próprios integrantes de cada ramificação do cristianismo. Eu já fui muito imaturo, eu discutia, brigava na rede social, sabe? O tipo de coisa que eu olho e falo assim, não dá não, sabe? Mas com o tempo, amadurecendo na fé, eu percebi que certas discussões elas são inúteis, sabe? Porque eu tentar puxar o cabo de guerra pro meu lado, pro lado de lá ou pro lado de cá, a gente vai ver que o cristianismo no geral acaba sendo defasado nesse sentido, porque o cristianismo ele é olhado pelo mundo como uma religião só de várias vertentes, igual você falou, um tronco com vários galhos, né? E se a gente começar a cortar galho por galho, vai ficar só o tronco e aí fica ruim. Sim. Um tronco, se você olhar um tronco no meio da floresta, ele tá morto, sem galho, sem folha, sem fruto, sem nada. Então, quando a gente olha o cristianismo no geral, olhando todas as vertentes, e se a gente começar a cortar os galhos aí, vai ficar um tronco seco. É o que está acontecendo. Eu vejo que o problema tem se estabelecido entre essa relação de católicos e evangélicos mesmo. Às vezes é a gente mesmo que levanta essa barreira. Porque a primeira coisa que tem que existir, primeiro é o respeito, a compreensão do outro como ser humano primeiro. Entende? Eu entendo que você é um ser humano e que você tem suas escolhas. É a hora que a gente vai para a Bíblia que a gente tem o livre-arbítrio. Você escolheu, é decisão. Nós estamos falando o tempo todo aqui sobre escolha. Isso. Né? Eu tenho uma amiga católica, né? E nossa amizade é de mais de 10 anos de amizade. E a gente já falou muito, e eu brinco muito com ela, eu falo assim, um dia eu vou te trazer pro meu lado. Né? A gente tem essas brincadeiras, eu entendo o ponto de vista dela, mas eu não deixo de falar, porque a minha missão é falar sobre Cristo, a minha missão é falar sobre o que eu acredito para qualquer pessoa. Agora a pessoa tem a decisão de falar, eu não quero te ouvir, ou eu te ouço, mas eu tenho a minha opinião formada, e a gente precisa, e tá tudo bem com isso. Porque quando eu vou para a Bíblia, quem faz a obra no coração de qualquer pessoa, de qualquer pecador, não é eu. A Bíblia não fala ir e fazer as pessoas se converter, é ir de pregar.
Eu falo, quem faz a obra é o Espírito Santo a partir do momento que a pessoa vai aceitar, a partir do momento que a pessoa deixa que isso vai fazer diferença na vida dela. Então é o respeito. Eu convivo com essa amiga minha tranquilamente, eu não tenho problema nenhum com ela, mas já falei sobre o evangelho para ela já falou sobre o catolicismo para mim, seguimos o nosso caminho, mas ela sabe isso. Então eu acho que o respeito precisa acontecer, eu preciso entender que cada pessoa tem suas escolhas, né? E que nós precisamos caminhar. O mundo, nós precisamos viver em sociedade, eu não vivo sozinha, eu não vivo sem os católicos do mundo, eu preciso viver com eles, né? Então eu acho que com essa visão dá certo. Desculpa, pode falar. Eu tenho amigos que são colegas, né? Que eram católicos e hoje são evangélicos, e eu tenho um colega também que já foi evangélico, inclusive da mesma congregação que eu, e que hoje é católico, sabe? E praticante, como por assim dizer. Então, quer dizer, o que me impede de ter um bom relacionamento com essa pessoa? Nada. Independente, ainda mais quando a gente trata do cristianismo no geral. E ainda, isso se abrange a outras religiões. O que me impede de ter um contato, de ter uma amizade com alguém que é de outra religião ou que não professa religião nenhuma? Eu tenho amigos que são ateus, eu tenho, e muitos na minha lista. E não faz você gostar nem dos Não, de fato. E não impede a gente de falar também, porque se a pessoa te dá abertura, é o que nós temos aqui. Nós estamos tendo aqui. Vocês são católicos, nós somos evangélicos, a gente se posiciona, né? Mas nós temos pontos de vista diferentes. Vai ter um determinado momento que um vai caminhar para um lado e outro vai caminhar para o outro. A gente ouve agora. Se algum dado dia você quiser ser evangélico, é você. Se algum dia eu for católico, é eu, entende? Então é isso que as pessoas às vezes não entendem, não param para compreender. Você tem alguma coisa? Um exemplo de como eles? Não, é que são muitas as barreiras que elas precisam ser quebradas, entendeu? Tem muita pessoa que teria medo de vir aqui para poder discutir sobre esse assunto porque acha que tem uma briga. Não é uma briga, entendeu? São diferentes pontos de vista, são vidas diferentes. E assim, é o que você falou, exatamente o que você falou. Tudo começa pelo respeito. Eu posso simplesmente não concordar com o que você fala, com o que outra pessoa fala, mas eu vou respeitar, porque eu preciso deixar que aquela pessoa fale, ela tem seu lugar no mundo, ela tem sua opinião, ela tem que ter o direito de falar, entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo deveria sentir, deveria acreditar, porque se as pessoas respeitassem umas às outras, o mundo seria um lugar muito melhor. Com certeza. É o conceito básico para viver em sociedade. Exato. E com essa amiga minha a gente tem essa liberdade, porque como a gente já entendeu isso, então eu brinco muito com ela, eu brinco demais, muito mesmo. Em relação ao nosso Cristo mesmo, são piadas que pra gente é tranquilo. E a gente também não pode chegar com o martelo da justiça, bater na mesa, você vai ser cristão. Exatamente. Na realidade, na questão religiosa mesmo, a única coisa que tem que ser extrema mesmo é o respeito. Exato, exatamente. Tem que ser extremo é o respeito. Eu sou extremamente católico, não resolve. Eu sou extremamente evangélico, não resolve. Agora, se eu sou extremamente respeitoso, a gente vai se dar bem pro resto da vida. Extremos só causaram guerra até hoje. Eu vou pedir pra gente negociar a paz entre Israel e Palestina. Eu acho que nós estamos aptos a fazer esse processo. Pois é, e inclusive eu também tenho uma amiga que ela é evangélica e assim, foi a melhor pessoa que eu pude ter como amiga na minha vida, entendeu? Porque a gente soube... Quer aceitar? Manda um abraço pra ela lá. Um abraço, Laura. Não tá preparada, mas meu coração está aqui com você, tá? E assim, a mesma coisa que acontece, a gente discute, a gente não discute no mau sentido, a gente discute no ótimo sentido de poder apresentar até a liberdade de poder conversar sobre o que a gente quiser, entendeu? É uma coisa saudável. E eu posso abrir meu coração e ouvir, e ela pode abrir o dela e ouvir o que eu tenho a dizer também. É o que eu deveria fazer. Infelizmente, né, estamos caminhando para o final. Infelizmente nós vamos acabar, né? A gente ficaria mais 2 horas. Tem, se vocês quiserem, comentem aí parte 2, parte 3, 4, o que bem tem para falar. Tem parte. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês, todos que puderam estar aqui, mesmo com dificuldades, com os imprevistos que surgiram do nada hoje, em cima da hora. Maria Antônia, que nem estava nervosa e tal. Eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores, né, ao nosso mestre, né, que está aqui gravando a gente, que sem ele não ia ter nada, né, que é nosso Rafa, movemaker, da Carrelo Filmes, que é a potência no audiovisual da cidade no geral. Agora também outro lugar que sem ele a gente também não ia estar gravando, que é aqui onde a gente está, na melhor hamburgueria da cidade, que é o It's Burger. Eu já falei nos outros vídeos, está aberto de segunda a domingo, pipopopó, todos os horários, tem o Instagram lá. Queria agradecer também aos nossos outros patrocinadores, Pinos Pallets,
Vamos ter um cenário diferente no próximo episódio, por conta do Pines Palace. Muito obrigado. Valeu, Pines Palace, valeu pela força aí. E também ao nosso outro patrocinador, o Jequi Vale Sonhar, que é um projeto que quer levar a cultura de Jequitinhonha quer expandir a cultura de Jequitinhonha. Gente, Felipe já agradeceu, mas eu vou agradecer novamente a vocês três, né, pela disponibilidade, pela coragem. A gente sabe que muitas pessoas não teriam aquela coragem de se expor, né, diante de um assunto que pode ser julgado pelos outros, não é isso? A palavra que vocês tiveram aqui hoje é resiliência, né? Força. Eu falei que Maria Antônia, né, apesar de ter 15 anos, é uma menina que não tem medo de expor o que pensa. E por isso, quando eu falo que eu acho que eu vou me orgulhar muito de quem ela vai ser no futuro, é por conta disso. Da coragem que ela tem de ser quem ela é. Independente do que as pessoas pensam. E eu sei que você, Diego, também sou assim. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Também quero agradecer, gente, e esse é o motivo de estar com essa blusa aqui, né, para quem estranhou, agradecer a todos os nossos amigos, companheiros do EJC, né, que fizeram parte da minha vida e partilharam alguns dos melhores dias da minha vida, né? Eu sei que alguns assistem aí, acompanham e fazem parte do nosso podcast, né? Pessoas que ajudaram a formar a minha identidade, a formar quem eu sou de verdade hoje, né? Então, hoje é um dia de agradecimentos, né? Pra gente estar aqui feliz, com saúde, louvar a Deus e agradecer a todo mundo que fez parte da nossa história, não é isso? É verdade. E eu acho que a gente pode finalizar com uma música que seja um símbolo de união dos católicos, dos protestantes. Hoje está tão assim, músicas que sejam tanto para católicos quanto para protestantes, e que essa música que vocês possam tocar agora seja um símbolo verdadeiro dessa união entre católicos e protestantes. Eu acho que esse pessoal deu um exemplo para todos aqui hoje, né? Vamos lá? Essa vocês conhecem. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais da sua paz, largo a te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Parabéns! Gente, fiquem com esse exemplo. O mais importante da nossa vida é o que nos conecta e não o que nos afasta. Semana que vem tem mais Efeito Woodstock Podcast. Força sempre!